Senhoras e senhores, inicia-se neste momento a segunda reunião preparatória para o 13º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Compõe a mesa de abertura o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, acompanhado de suas excelências os senhores, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, ministro Aloísio Correia da Veiga, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes, e o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Fernando Matos. O Conselho Nacional de Justiça registra e agradece a presença de suas excelências, os componentes da mesa de abertura, conselheira Cristiana Ziova do CNJ, conselheiro Arnaldo Rosepian do CNJ, conselheira Maria Tereza Willi do CNJ, conselheiro Henrique Ávila do CNJ, Dr. Richard Kim, secretário especial de Programas, Pesquisas de Gestão Estratégica do CNJ e juiz auxiliar da Presidência, Dr. Ricardo Fiorese, juiz auxiliar da Presidência do TSE, neste ato representando esta Corte Eleitoral, doutora Noêmia Aparecida Garcia Porto, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, senhores presidentes de Tribunais de Justiça dos Estados, senhores presidentes dos Tribunais de Justiça Militar, senhores presidentes de Tribunais Regionais Federais, senhores presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais, senhores presidentes de Tribunais Regionais do Trabalho, senhores corregedores dos segmentos de justiça, senhores magistrados, senhores palestrantes, profissionais da imprensa, senhores servidores, senhoras e senhores. Com a palavra, o ministro Dias Toffoli. Bom dia a todos. É com muita alegria que abrimos esse segundo encontro preparatório para o Encontro Nacional do Poder Judiciário, que será realizado no final de novembro em Maceió, Alagoas, terra do nosso corregedor Humberto Martins, dando as boas-vindas a todos os desembargadores, desembargadoras, juízas, juízes, secretários, diretores, assessoria, servidores, e cumprimentando o ministro Humberto Martins, o ministro Aloísio Correia, o ministro Lélio Bentes, o conselheiro Fernando Matos e a todos os que estão aqui presentes. Este é um encontro de trabalho, então vamos evitar de ficar repetindo nominatas, repetindo saudações, porque com isso a gente ganha o tempo necessário para melhor enfrentar as discussões que nós temos que ter para uma magistratura cada vez mais eficiente, transparente e responsável com o cidadão, com o jurisdicionado. Nesse sentido, com o intuito de promover o debate e a consolidação das propostas de metas nacionais do Poder Judiciário para 2020, bem como de apresentar o relatório Justiça em Número 2019, tendo por ano base o ano de 2018, o CNJ realiza esta segunda reunião preparatória para o 13º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Encontro este que ocorrerá em Maceió nos dias 25 e 26 de novembro próximo. Na ocasião serão aprovadas pelos presidentes dos tribunais as metas nacionais para o ano seguinte, 2020, mecanismos também de monitoramento que integram a Estratégia Nacional do Poder Judiciário, o que revela a importância de refletirmos sobre os grandes desafios do Judiciário para os próximos 6 anos, reafirmando assim o compromisso com o aprimoramento contínuo da prestação jurisdicional em nosso país. Considerando a proximidade do término em 2020 do atual planejamento estratégico, já iniciamos o processo de revisão da Estratégia Nacional do Poder Judiciário, realizado de forma conjunta e participativa no âmbito da rede de governança colaborativa do Poder Judiciário. No primeiro painel deste evento,
serão apresentados os resultados provenientes dos debates com todos os representantes de tribunais superiores e dos segmentos de justiça que constituem o Comitê Gestor Nacional. Além disso, o CNJ enviou a todos os conselhos e tribunais questionário eletrônico denominado Diagnóstico da Estratégia Nacional, visando identificar os pontos fortes e os potenciais de melhorias do planejamento vigente. A apresentação que será realizada logo mais diz respeito ao primeiro esboço dos macro-desafios do Poder Judiciário para o período 2021-2026, que ainda passará por consulta pública e por maior detalhamento no âmbito do Comitê Gestor Nacional, para posterior apreciação e aprovação das senhoras e senhores presidentes de tribunais no 13º Encontro Nacional, que será realizado em Maceió. Hoje também entregamos o 15º Relatório Justiça em Números e, em seguida, a pesquisadora-chefe do Departamento de Pesquisa Judiciária do Conselho Nacional de Justiça, senhora Gabriela, vai fazer a apresentação destes dados e, de maneira muito efusiva, já adianto que os números são extremamente positivos, demonstrando uma melhora da prestação e da eficiência do Poder Judiciário Nacional. Este 15º Relatório Justiça em Número trata do funcionamento do Poder Judiciário no ano de 2018 e representa a maior referência de dados estatísticos e de transparência sobre o sistema de justiça, abrangendo nosso orçamento, nossa estrutura e os nossos fluxos processuais. Ao final do ano de 2018, estavam em tramitação um total de 78.700.000 processos e, apesar de ainda termos, evidentemente, um longo caminho pela frente, esse resultado é motivo de comemoração, pois, pela primeira vez, baixamos do patamar de mais de 80 milhões de processos. E, pela primeira vez em 15 anos, constatou-se uma redução do acervo total de feitos em tramitação no Judiciário Nacional. Nossos incansáveis juízes e servidores aumentaram ainda mais seus índices de produtividade e atingiram o maior patamar já verificado ao longo da série histórica. Foram quase 8 julgamentos por dia útil por magistrado. 8 decisões finais por dia útil por magistrado. Foram julgados mais processos do que os que foram distribuídos, com resultados positivos em todos os segmentos de justiça. O avanço da informatização e dos sistemas eletrônicos é uma conquista à parte. Em 2018, apenas 16% dos processos ainda tramitavam em papel. Apenas 16%, demonstrando que 84% dos processos já tramitam de forma eletrônica. O que espelha uma gestão mais célere, mais econômica e, consequentemente, mais acessível a todos aqueles que estão fisicamente afastados dos fóruns que prestam atendimento em suas regiões, além, evidentemente, de sustentabilidade ambiental. Segundo os dados parciais das metas nacionais de 2019, já foram julgados neste ano 9 milhões de processos no primeiro semestre. Ao atuarmos na construção da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, seguimos firmes na rota do aperfeiçoamento da gestão judicial e no cumprimento da nossa missão constitucional de prover justiça e cidadania para toda a nação brasileira, resguardando o ordenamento jurídico, restaurando o equilíbrio comprometido pelos conflitos e alcançar aquilo que é o fim da justiça, a paz social. Tenhamos todos um excelente encontro preparatório. Sejam muito bem-vindos.
O Conselho Nacional de Justiça ainda registra a presença neste plenário do conselheiro André Godinho, do CNJ, do desembargador Carlos Vieira Fona da MEC, secretário-geral do CNJ, e do Dr. Jaime de Oliveira, presidente da AMB. Neste momento, será realizada a apresentação do relatório Justiça em Números do ano de 2019. Convidamos ao púlpito a diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, senhora Gabriela Soares. Bom dia a todos, cumprimento todos na mesa, excelentíssimo ministro Lélio, Corregedor Nacional de Justiça, conselheiro Fernando Matos, conselheira Luísio, todos os demais conselheiros presentes, doutor Richard Kim, que é o coordenador do Departamento de Pesquisas Judiciárias, né, secretário especial da Presidência e secretário especial de Pesquisas, Planejamento, Pesquisa e Gestão Estratégica, que coordena os trabalhos tanto da gestão estratégica quanto das pesquisas judiciárias. Né, vou apresentar os principais resultados brevemente. Como o ministro já adiantou, a gente tem um resultado muito positivo. Pela primeira vez que, de fato, nos últimos 15 anos que a gente vem elaborando esse relatório, a tendência sempre era de piora. E pela primeira vez, a gente chega com resultados mais positivos para apresentar para a sociedade. Então, bem, o relatório, a gente está na 15ª edição, então é uma ação ininterrupta do Conselho, desde sua criação. O primeiro relatório foi referente ao ano base 2004 ainda, e nunca parou de ser elaborado. Então, a prestação de contas à sociedade, uma transparência à sociedade contínua, que vem aprimorando na sua forma de apresentação, na forma de disponibilização dos dados públicos, na forma de painéis. Né? É um diagnóstico referenciado, a gente vê ele muito citado na imprensa, na sociedade, porque ele agrega informações das mais diversas formas, desde a parte de processual, né, mas também recursos humanos, financeiros, arrecadações. Então, é um relatório abrangente, ele é denso, né, são muitas páginas, e ele também é denso em conteúdo, com muitas informações compiladas, para trazer como um grande diagnóstico do judiciário, compilando os dados dos 27 estados, dos 90 tribunais brasileiros. Então, e esse ano a gente conseguiu, pela primeira vez, uma década de dados, porque no início a gente teve, né, obviamente, primeiras coletas de dados. Em 2009 fizemos um grande trabalho, entre 2007 e 2009, de revisão dos indicadores, das fórmulas, dos glossários. Então, agora a gente tem uma década, de 2009 até 2018, de informações com o mesmo padrão, que é o padrão da Resolução 76, é uma resolução ainda em vigor, né, Resolução 76 de 2009, em que os métodos de cálculo, os glossários, os parâmetros estão constantes e fixos desde então. Então, a gente tem uma década de informações, né, consolidadas, né, com os critérios já bem solidificados nos tribunais. Aqui é só para mostrar a evolução, né? Em 2004, quando a gente começou a fazer, era um relatório mais bruto, né? Tabela, gráfico, fórmula. Hoje em dia é um relatório com infográficos, com informação mais acessível ao cidadão, que comunica melhor, mais colorido, né? Mais agradável de ler, com textos. Né? Então, a gente entende que isso também é um processo de crescimento, aprimoramento, e a gente quer continuar fazendo esse aprimoramento. É um aprimoramento, um trabalho também, a equipe, eu tenho que deixar aqui o registro da equipe do DPJ, principalmente o pesquisador Igor Stemler, né, que há muitos anos não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro relatório de números que é feito pela mesma equipe. Então, isso tudo também traz esse amadurecimento, né, desse relatório. Às vezes eu não consigo. Tá. Sobre os gastos, né? A gente tem o gasto do Poder Judiciário, quase 94 bilhões, 93,7 bilhões de reais. Mas a notícia positiva é que é a primeira vez que a gente observa nesses 10 anos uma queda da despesa, uma queda
claro, levando em consideração a inflação, porque a gente não pode analisar valor monetário sem considerar a inflação. Então, nominalmente teria um aumento, mas levando em consideração, a gente corrige tudo pelo IPCA, que é a forma correta de analisar um dado monetário. A gente tem uma queda, e é a primeira vez que a gente observa essa queda. Sempre a gente tinha crescido, né? O que a gente tem também é um decréscimo nas despesas. O nosso único acréscimo foi na despesa com recursos humanos, né? Até pelos reajustes salariais naturais. Agora, se a gente olhar para as despesas de capital e para as despesas correntes, a gente tem em ambas as rubricas uma redução. Então, uma economia do Poder Judiciário de 8% nas despesas de capital, que são aquelas com investimento, e das despesas correntes, aquela de água, luz, aquela despesa do dia a dia, uma queda de 3%. 90% da nossa despesa é com pessoal. Então, mesmo que a gente tenha tido uma queda grande nessas outras rubricas, isso não impacta de forma tão alta, porque a gente tem um gasto com o pessoal, e aqui estão incluídas os benefícios, os inativos, os aposentados, né, que são 16 bilhões só de aposentadoria. Então, também é o Judiciário custeando também a aposentadoria, né, daqueles magistrados, pensões, né, as pensões dos magistrados já falecidos, servidores também. Tá? Então, a gente tem uma boa fatia também de um custo que faz parte da sociedade, como alguns tribunais não usam orçamento próprio para isso, utilizam, né, tem fundos, mas em grande parte dos tribunais a gente ainda tem um gasto relevante com a aposentadoria. O gasto com a informática, e aqui a gente vê que ele teve uma queda em 2015, depois ele se mantém praticamente constante. Então, a gente não... Na verdade, eu confundi as curvas. A azul, que é de informática. Então, a gente não teve uma... Apesar da redução dos gastos ali com despesas correntes, com despesas de capital, na informática a gente vê que não teve redução, que é positivo também, e que endossa o nosso crescimento ali também da informatização, da importância da informatização. Sobre estrutura, temos, claro, um valor alto, 90 bilhões, mas também é uma estrutura grande, né? São quase 15 mil unidades judiciárias no Brasil inteiro, isso computando vários juizados, várias do trabalho, várias federais, auditorias militares, zonas eleitorais. São 12 mil varas, 450 mil pessoas trabalhando a serviço da Justiça, sendo 18 mil magistrados, 270 mil servidores e 160 mil auxiliares, que são terceirizados, estagiários. Então, é um time grande. A comarca são 48% dos municípios já são sede de comarca, são 2.700 comarcas. Mas o interessante é que, apesar das comarcas estarem presentes em mais ou menos metade dos municípios, a população residente nesses municípios sede de comarca é quase toda a população brasileira. 90% da população brasileira reside em municípios sede de comarca, onde a justiça está presente. Aqui. E agora vamos começando os dados, né, positivos. A gente tem aqui a demanda, uma queda no número de processos ingressados, então um movimento da desjudicialização, né, e também aqui a gente tem impacto na Justiça do Trabalho, houve uma queda no número de processos ingressados na Justiça Trabalhista, provavelmente decorrente da reforma, né, no final de 2017. Mas só que a gente, mesmo com essa redução da demanda, o Poder Judiciário, os senhores, os tribunais não pararam de julgar e não pararam de crescer a produtividade individual e coletiva, fazendo com que, pela primeira vez, todos os segmentos de justiça conseguissem baixar mais do que entrou. E a gente tem esse decréscimo dos casos pendentes para 78,7 milhões de processos, saindo dos 80, e uma redução dos casos novos, que também para 28 milhões. E os processos baixados crescendo. Então, esse é um grande resultado, porque a curva era de crescimento desde sempre. Então, quando a gente olhava para esses dados alguns anos atrás, dava até um pouco de preocupação, né, de medo. Onde a gente vai parar? Quando essa curva vai parar de crescer? É claro que ainda são 78 milhões de processos, é claro que ainda é um volume grande, mas só o fato a inversão dessa curva, o simples fato desse crescimento ter sido interrompido e tornado uma curva descendente é um fato importante
que mostra o trabalho e o desempenho de todos os tribunais, né, tanto no julgamento dos processos, quanto na depuração dos dados também, que passa a ter, né, a gente verifica que hoje a gente tem uma preocupação nacional maior com a informação estatística. Então, os motivos são vários. A gente tem redução na Justiça Estadual, a gente tem redução na Justiça do Trabalho, a gente tem redução do acervo também na Justiça Federal, apesar da Justiça Federal ter sido a única que tenha registrado o crescimento dos casos novos, tá? Dentre as 3 principais que impactam nos grandes números. E também um freio na execução fiscal também, que era outra curva que crescia constantemente. A produtividade também foi a maior da série histórica, né? A gente vê ali uma linha de crescimento também, uma tendência de aumento. Foram julgados quase 1 milhão de processos a mais do que o ano passado, então, com 32 milhões de julgados em 2018, a produtividade cresceu em 4% em um ano, é bastante. Como o ministro comentou, quase 8 sentenças por dia, entre 7 e 8 baixados por dia, então são números bem relevantes. E o crescimento não foi de forma isolada. Isso que é o mais interessante nesse relatório, é que ele cresceu. Se a gente olha por segmento de justiça, ele cresceu. Se a gente olha no primeiro grau, no segundo grau, nos tribunais superiores de forma isolada, ele também cresceu. Então, a gente tem vários resultados positivos. Agora, a carga de trabalho do magistrado ainda é muito alta. A gente tem uma média de 6.700 processos na carga de cada magistrado, considerando o acervo, considerando aqueles recursos internos, considerando os incidentes de execução. Então, é um volume processual ainda alto para ser lidado e para ser solucionado. Se a gente tira os suspensos, os sobrestados dessa conta, ficam ainda 5.400. Ainda são valores significativos. O julgamento de processos antigos também, outra notícia boa, porque a gente olha que existe uma queda no tempo do acervo, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento no tempo do baixado. O que significa isso? Que os processos que estão pendentes, aqueles processos que estão parados ainda, que ainda não tiveram solução definitiva, estão há menos tempo na caixa de entrada do Poder Judiciário, e eu julguei os velhos, porque o tempo do meu processo solucionado aumentou. Então, eu julguei aqueles casos mais difíceis, mais antigos, o que mostra o efeito também da Meta 2, que é coordenada pelo Departamento de Gestão Estratégica já há vários anos também. E a Meta 2 é uma das metas mais antigas do CNJ. Então, e falando do tempo de forma geral, a gente tem, olhando para o primeiro grau, a gente tem os processos mais céleres nas varas do trabalho, de 9 meses, nos juizados especiais estaduais também com 9 meses, e nos juizados especiais federais com 12 meses. Esse é o tempo médio de julgamento de mérito, na fase de conhecimento. Se a gente já coloca os processos, né, aqui, o juizado especial, separando dos processos de juízo comum, a gente tem um crescimento na Justiça Federal para 1 ano e 10 meses, na Justiça Estadual um valor um pouco maior de 2 anos e 4 meses. Então, no primeiro grau é onde o processo é mais demorado. Na fase de execução, ela é a mais demorada, né? Isso já é um diagnóstico antigo e que se repete, não tem mudanças significativas em relação aos últimos anos. O tempo do processo resolvido na faixa de execução, os processos que foram resolvidos levaram em média 5 anos, quase 6 anos para serem solucionados, e os processos ainda sem solução estão aguardando a média 6 anos. Na Justiça Federal, na execução, é o maior tempo, de 8 anos, na Justiça Estadual, de 6 anos, e na Justiça do Trabalho, 4 anos. Tá? Gabriela, só queria fazer um comentário. Esse aumento do tempo de duração dos processos, que está ali no primeiro grau estadual e no primeiro grau federal, ele aumentou comparativamente a 2015. É importante lembrar que o novo CPC estabeleceu prazos em dias úteis. Então, os prazos para as manifestações das partes, eles foram elastecidos. Então, isso não significa tempo de processo com o juiz, mas o maior tempo de processo para as partes. É importante fazer esse registro por conta da comparação feita com 2015, quando ainda vigorava o antigo CPC. Isso, obrigada, ministro. E isso também não impediu a diminuição do número de processos.
Obrigada, ministro, pelas considerações. Agora, sobre os processos eletrônicos, a gente tem também um crescimento, né, uma curva também que não para de subir, e é interessante que a gente vê que a curva do segundo grau que vinha, o segundo grau começou depois, então sempre a curva era paralela, um pouco abaixo, e agora em 2018 os 2 pontos do primeiro grau e do segundo grau se aproximam, então mostrando que houve né, o primeiro grau já está chegando ali no topo, né, com 85%, e falta só um pouquinho agora, 15% para dar o 100%, e existe um crescimento acentuado no segundo grau, passando a acompanhar a curva do primeiro grau, mostrando a informatização dos tribunais, né. Em 2013, quando iniciou o PJE, quando foi baixada a resolução 185, era 30% de processos eletrônicos. Então, evolução, né, bastante grande, uma política importante. Os TRTs também é importante mencionar, digno de nota, porque é 100% de informatização no primeiro grau, 99,9% para ser precisa, é um tribunal só que não tem 100% batido, e no segundo grau também 97,8%, então um valor bastante elevado. E tudo no PJE, né? Um PJE próprio da Justiça do Trabalho, customizado, mas tudo PJE. A taxa de congestionamento reduziu 1 ponto percentual, mas é uma linha bem constante, mas é o efeito da redução do acervo. É claro que se reduzir 1 milhão de processos numa casa de 80, causa um efeito de queda, ainda não tão acentuado graficamente visível, mas é uma queda de 1 ponto percentual, é um valor importante também. E o interessante é o atendimento à demanda, que é a relação entre o que se baixa com o que se entra, que foi para 113%, e pela primeira vez com todos os segmentos de justiça, na estadual, federal, trabalhista, eleitoral, militar, em todos, superando o número de baixados em relação à demanda, né? Então, fazendo o que vai, né, gerar a queda do acervo, né? Não tem outro caminho para reduzir a queda do acervo. Esse é o gráfico do atendimento à demanda, né? E isso com essa separação de primeiro grau e segundo grau. E também o segundo grau que não vinha, né, batendo no 100%, ele esse ano conseguiu chegar no 101% também. A conciliação é um dos resultados que a gente tem sem evolução, então uma curva praticamente estagnada, e mesmo a gente fazendo a comparação antes do novo CPC com depois do CPC, entre 2015 e 2006 em diante, a gente não tem um crescimento na conciliação, os valores estão bem estagnados. Agora a gente fez uma nova apuração que até então não tinha sido feita, que é considerar os casos pré-processuais, né, que a gente tinha essa hipótese de que talvez, considerando os pré-processuais, a gente teria um crescimento na curva, mas mesmo assim a gente tem um crescimento na Justiça do Trabalho grande, que vai de 24% no total, porque a Justiça do Trabalho é 39% na fase de conhecimento, mas no total, com a execução, é 24%. Aí a gente vai para 31% no total. Mas na estadual a gente tem um número que se mantém, e na federal a gente tem um número que aumenta em 1 ponto percentual, vai de 7% para 8%. Agora também é importante só deixar esclarecido que na Justiça Estadual, aqui quando a gente conta o pré-processual, por uma questão metodológica, estatística, a gente conta o pré-processual de tudo, a gente não pode contar só aqueles que passaram pelo Sejusc, porque senão a gente faria uma conta incorreta de somar só em um lugar e não somar no resto. Então aqui a gente soma tudo que não entra no cômputo casos novos, né, que para quem está acostumado com a metodologia, né, por exemplo, os inquéritos, cartas precatórias, todos os procedimentos que a gente não chama de processo, então tudo que não é processo judicial, que é um procedimento, passa a entrar no cômputo. Então isso também pode fazer com que o resultado da Justiça Estadual seja mais impactado por ter uma maior quantidade de procedimentos não processuais, digamos assim, dentro da sua base de cálculo. Sobre a priorização do primeiro grau, também a gente começa a ver algum resultado, ainda falta um bocado, mas essa inversão da curva ali, porque ali é o número de casos novos por servidor, faltou o título, mas o que acontece? O número de processos por servidor do segundo grau, pela primeira vez, superou o número de processos novos, as demandas por servidor de primeiro grau, mostrando o quê? Que houve uma migração de servidores, né? Porque a demanda nas duas instâncias teve uma certa queda,
queda, mas não tem um movimento de troca de demanda, isso não tem, mas tem esse movimento da demanda para o servidor ter sido invertida. Então, é um efeito da política, justamente no momento que faz a migração do servidor, você começa a ter essa proximidade em 2017 e já essa inversão em 2018. Mas não significa que a política esteja cumprida, né? Porque a gente ainda tem 94% do acervo tramitando no primeiro grau, 85% da demanda chegando no primeiro grau, com 84% dos servidores, os cargos de comissão, 70% dos cargos alocados no primeiro grau, né? Então, aí já vai diminuindo a quantidade de cargos e funções que são destinadas ao primeiro grau de jurisdição, e 77% das funções de confiança. E foi recentemente lançado pelo conselheiro Fernando Matos o painel, onde esses dados também são todos públicos e podem ser... O que foi? A presença da doutora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República. Cumprimento a excelentíssima doutora Raquel Dodge, e, bem, dando continuidade. Então, os painéis da priorização foram lançados esse mês, recentemente, e lá é possível averiguar o número de servidores necessários, segundo os parâmetros da Resolução 219, e a quantidade real lotada, né, no primeiro grau e no segundo grau de jurisdição, e a quantidade que deve ser migrada para cada tribunal. E essas informações também estão disponíveis ao público, pode ser consultada, né, por tribunal, da forma como quiser, de forma dinâmica. Esse é um dado também que a gente trouxe pela primeira vez esse ano, que é um olhar sobre as competências da Justiça Estadual, né? Então, aí o que a gente observa? Que a execução fiscal, houve um movimento praticamente nacional de criar varas de execução fiscal, de fazenda pública, para tramitar esses processos de execução fiscal. Então, 92% dos processos de execução fiscal já tramitam em varas exclusivas. Mas essa não é uma realidade nos demais tipos de processos, né? Por exemplo, na violência doméstica, 37% dos processos tramitam em varas exclusivas. Na execução penal, 34%. Então, a maioria ainda está em varas que acumulam competências. É claro também, porque a gente tem uma quantidade muito grande de juízos únicos, também até para conseguir dar capilaridade da justiça necessária de atender 90% da população brasileira. Então, só para ser um dado demonstrativo. E a taxa de congestionamento, a gente verifica que as menores taxas de congestionamento por competência é justamente na violência doméstica, na família e na infância e juventude, né, que são os índices abaixo de 70%. E na execução fiscal, como a gente já sabe, é um índice alto de congestionamento, tanto nas áreas exclusivas quanto nas cumulativas, 90% de congestionamento. Aí, já indo para o fim da apresentação, falar um pouquinho do IPC-JUS. O IPC-JUS é um índice de produtividade comparada que a gente afere desde 2013. E o interessante do IPC-JUS é porque ele considera as informações do próprio tribunal. Então, ele leva em consideração a despesa do próprio tribunal, o número de pessoas, de trabalhadores a serviço do próprio tribunal, os processos em tramitação no próprio tribunal. Então, faz com que ele é melhor do que o porte, né, que é a visão que a gente traz sempre no relatório, porque ele é como se fosse o porte individual. É o porte do próprio tribunal, comparando o que ele tem de insumo com o que ele consegue responder em número de processos baixados. Então, é um índice de eficiência muito utilizado na engenharia de produção, é um índice que vai de 0 a 100%, não significa que aquele tribunal 100% ele é ótimo, não tem nada para melhorar. Significa que ele é comparativamente melhor que os outros, né, considerando o que ele tem de recurso com o que ele conseguiu solucionar de processos. Aqui esses gráficos são só ilustrativos, só para tentar explicar como que vocês podem utilizar o IPC-JUS a favor de vocês. Porque ele coloca ali em quadrantes, né, mostrando o quê? Se o tribunal está naquele quadrante de melhor desempenho, isso está bem explicadinho no relatório,
aquele tribunal ele consegue ter, por exemplo, uma baixa taxa de questionamento com uma alta produtividade. Ele vai ter um bom resultado. Então, os tribunais que estão naquele quadrante mais embaixo, eles têm que trabalhar para conseguir subir de quadrante, né? Claro que é uma média, a gente sempre vai ter gente dos dois lados, mas na medida que a gente tem um agrupamento mais superior, a gente tem uma menor dispersão e os valores melhores no judiciário melhorando como um todo. Então, e as pessoas que ficam naquela linha azul, que não sei se consegue ver de forma clara, são os tribunais que conseguem atingir o 100% de eficiência, porque conseguem em uma dimensão ou outra, seja na produtividade do magistrado, na taxa de questionamento, na produtividade por servidor ou na despesa, consegue um resultado mais positivo. E esse ano a gente traz uma mudança no critério de cálculo do PCJus, que é não considerar os processos de execução fiscal, os processos de execução penal e os processos suspensos, sobrestados ou em arquivo provisório. Essa foi uma solicitação da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento e acatada pelo Departamento de Pesquisas e pela CEP, pela Secretaria Especial. Então, a gente tem uma mudança, uma inversão. Aqui são os resultados, né, não dá para ficar falando, os dados estão no relatório que os senhores receberam, mas a gente tem, né, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 100% de eficiência. A gente tem tribunais de todos os portes conseguindo 100% de eficiência, e aí os senhores podem, com mais calma, olhar o resultado individual no capítulo do relatório sobre isso. E aqui é só também para explicar como que vocês podem utilizar esses dados numa gestão interna. Uma das informações que a gente traz é uma análise de cenário, que seria o quê? Qual foi a produtividade média do magistrado e qual que seria a produtividade ideal para ele atingir 100% de eficiência. Claro que esse dado está olhando para o retrovisor, é o ano passado. É claro que esse dado pode mudar no ano que vem, mas aqui já dá uma dica. Então, por exemplo, a gente tem aqui, pegar um tribunal, por exemplo, Amazonas, a gente tem 2.200 processos, ele baixou por magistrado, e para ser eficiente ele precisaria baixar 2.500, ou seja, ele precisa aumentar aí em 500 processos por magistrado. Óbvio que você não vai pegar e dividir 500 por todas as varas, porque cada vara, cada competência tem sua capacidade própria, mas vocês podem criar grupos semelhantes e criar metas para aumentar esses 500 processos de forma média, né, guardadas devidas, né, peculiaridades, obviamente. Então, você vai tratar diferente uma vara criminal de uma vara civil, mas na Justiça do Trabalho é mais simples, você tem uma competência única. E, então, agrupando essas unidades, você consegue pegar esses 500 processos de diferença que falta para atingir 100% e trabalhar internamente, né, traçando metas individuais, por exemplo, para cada vara, para cada unidade judiciária. Essa é uma forma de conseguir trabalhar para identificar o que falta para chegar no 100% de eficiência, que é inclusive um indicador que faz parte do prêmio, né, do Prêmio CNJ de Qualidade, com alta valoração. E esse gráfico à direita mostra o quê? Mostra que houve uma melhoria na Justiça Estadual grande, porque esse azul é o que, de fato, foi baixado, e o laranja seria esse estimado, que falta para baixar para que todo mundo seja 100% eficiente. Ou seja, para uma justiça homogênea, se todo mundo é 100% eficiente, eu não tenho discrepância. Todo mundo consegue, com mais ou menos a mesma quantidade de recurso, dar o mesmo resultado para a sociedade. Então, quanto maior a discrepância ali entre as duas linhas, mais diferença eu tenho nesse poder judiciário, mais diferenças regionais eu tenho. Então, e a gente vê que houve uma aproximação muito forte, né, nos últimos anos, e principalmente no último ano, mostrando um judiciário, né, mostrando uma melhora como um todo, um judiciário mais homogêneo, trabalhando de forma mais concisa. E, por fim, né, só para deixar registrado, né, é um relatório, né, de transparência, a gente tem essas informações todas disponíveis no painel, que deve subir daqui a pouquinho para o ar. O relatório também, imagino que já esteja também disponível no site do CNJ. Nos painéis é possível consultar por data, por ano, por tribunal. Tem o módulo de produtividade, que tem informação detalhada por magistrado, por vara. Todas essas informações processuais estão lá disponíveis também, são dados enviados pelos tribunais mensalmente ao CNJ e atualizados no painel dinâmico. Então, a consulta tem várias formas de consulta.
Banco Nacional de Demanda Repetitiva, com os casos de repercussão geral sobre estados, em razão de repercussão geral, recurso repetitivo e RDR. Painel da violência doméstica do familiar também, com vários dados que chegam via sistemas de números. Dados socioambientais, o painel da priorização. Tem um volume de informação imensa no site do CNJ que pode ser analisado com mais profundidade do que a gente consegue trazer num relatório físico, numa apresentação. E o relatório também está disponível em dados abertos, em formato CSV, pode ser baixado, analisado pelos pesquisadores que desejarem. Ali está o link. E é isso, agradeço a oportunidade, principalmente o senhor ministro, o doutor Richard, e boa leitura a todos com os dados do Judiciário de 2018. Senhoras e senhores, neste momento, o ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, prestará uma singela homenagem ao conselheiro Fernando Matos por sua dedicação, esforço e valorosas contribuições ao Poder Judiciário durante o período de atuação junto ao Conselho Nacional de Justiça. Tem a palavra o ministro Humberto Martins. Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em seu nome eu estou saudando todos os componentes da mesa, os desembargadores, presidente de tribunais, corregedores dos tribunais estaduais, federais, eleitorais, militares e trabalhistas, e também todos que se fazem presente nesta segunda reunião preparatória do 13º Encontro Nacional do Poder Judiciário. E em nome da Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, peço venha para homenagear todas as mulheres e magistradas deste país. Instituições de classe, AMB, ANAMATRA, AJUF e demais instituições presentes. Senhor presidente, é com um misto de alegria e também, posso dizer, de tristeza, que profiro estas breves palavras, designado por Vossa Excelência, na despedida do juiz federal Fernando César Batista de Matos, como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, que neste ato também se faz presente todos os conselheiros que também são homenageados. A alegria decorre de poder tecer publicamente merecidos elogios ao conselheiro que hoje nos deixa, e a tristeza em razão de nos vermos privados de seu convívio no CNJ, que se engrandeceu com a sua presença. O doutor Fernando Matos ingressou na magistratura federal no ano de 1999, como juiz federal no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, onde ao longo de sua carreira ocupou diversas funções, como por exemplo, diretor do Fórum da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo e juiz convocado perante o TRF da 2ª Região. Teve assento e foi membro de várias comissões do Conselho Nacional de Justiça e também do Conselho da Justiça Federal, e foi presidente da Associação dos Juízes Federais no biênio 2008-2010. Fernando Matos foi indicado pelo STJ, Tribunal da Cidadania, que eu tenho honra de fazer parte, para integrar o CNJ na vaga destinada aos juízes federais no período de 2015 a 2017,
e posteriormente reconduzido para outro mandato que ora se finda. Assim, após 4 anos de profícua atuação, Fernando Matos conclui mais uma brilhante etapa na sua vitoriosa carreira, acumulando elogios e cativando amigos por sua postura discreta, conciliadora, tranquila, porém firme, que deixa transparecer os seus profundos conhecimentos jurídicos que ostenta, demonstrados nos judiciosos votos proferidos neste grandioso Conselho Nacional de Justiça. Do convívio e amizade que todos nós temos, percebemos sua atuação pautada pela valorização do poder judiciário, pelo reconhecimento da cidadania. Fernando Matos é dessas pessoas de raras qualidades que temos a sorte de conhecer, que nos encanta por suas palavras e cujas atitudes são exemplos para aqueles que caminham na trilha da própria justiça e da cidadania, que gostam de fazer e dão o melhor de si para melhorar o mundo, melhorar o nosso poder judiciário. Sem mais me alongar, finalizo estas breves palavras citando um trecho do poema O Sonho, de Clarice Lispector. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Fernando Matos, o nosso conselheiro, seguiu os verdadeiros caminhos descritos no livro da sabedoria, Timóteo 2,4. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que Deus nos ilumine, poder judiciário forte, cidadania respeitada. Passo a homenagem para o ministro Dias Toffoli, o nosso presidente maior do Supremo, do Poder Judiciário e do nosso Conselho, para que ele faça em nome do CNJ a entrega da homenagem e do certificado a Fernando Matos. Hoje é o último dia de mandato do Fernando no Conselho Nacional de Justiça. Eu gostaria, ao final dessa abertura, de mais uma vez agradecendo a presença de todos e também da doutora Raquel Dodge, que há pouco chegou, agradecer ao Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa da sua presidente, a ministra Rosa Weber, pela cessão do espaço, de disponibilizar todo o apoio necessário para esse segundo encontro preparatório do 13º Encontro Nacional, e dizer que é com muita felicidade que mostramos às senhoras e os senhores, de maneira tabulada, de maneira organizada, os dados da magistratura nacional, dos nossos processos, dos nossos meios para a prestação desse serviço, e demonstrando que o Poder Judiciário vem exatamente na linha de aumentar a sua transparência, aumentar a sua eficiência, e os números mostram isso. Pela primeira vez em 15 anos se diminui o acervo, mais feitos julgados do que recebidos, e em todos os ramos do Judiciário. É extremamente importante esse registro, e isso nós temos que pegar como algo que vai nos animar a continuar este importante trabalho. Parabéns ao Departamento de Pesquisa Judiciária, que há 15 anos faz esse trabalho de relatar e diagnosticar todo o Judiciário Nacional,
num país em que pouca importância se dá às estatísticas, as pessoas costumam trabalhar em cima dos achismos, essa cultura da estatística, de se ter compilações, de se ter exatamente as informações corretas, é o que leva a que se possa ter um diagnóstico melhor para que nós possamos fazer o nosso trabalho também de uma maneira cada vez mais eficiente. Cumprimento, portanto, o Departamento de Pesquisa Judiciária do CNJ, toda a equipe do departamento, cumprimento os conselheiros que atuaram diretamente neste ponto, o conselheiro Fernando Matos sempre atuou nessa área, junto com a conselheira Maria Tereza Willi, desejando, portanto, a todas as senhoras e senhores que estão aqui presentes, um excelente dia de trabalhos.